Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Amém. A gente vai continuar a nossa série de mensagens. A gente tem estudado sobre fé e ação, baseado no livro de Neemias, e chegamos no capítulo 8, então já convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 8 de Neemias. E aí eu já vou confessar a vocês, porque quando a gente começou lá atrás, no segundo semestre, falar sobre o livro de Neemias e tudo mais, eu ficava torcendo para que esse capítulo caísse num dia meu. Eu ficava, porque eu gosto demais desse capítulo, e vocês vão entender por quê. E eu nem imaginava que o capítulo 8 cairia justamente próximo à reforma protestante. A gente começou lá atrás e não tinha esse cálculo, a gente não sabia se usar um domingo por capítulo ou dois, se precisasse usar mais. Mas por que eu digo isso? Porque se você perceber, nós leremos o capítulo 8, ele é uma reforma, na verdade. Aqui eles terminam, Neemias provavelmente eu chamo que é a reforma mais importante. Ele chega na reforma mais importante. Se você lembrar da história, se você tem acompanhado conosco, ele começa reformando os muros, reformando o físico. Ele retorna para Jerusalém após o cativeiro babilônico, e toda aquela história de falar com o rei, de trazer de volta, de levar madeira, e ele termina a construção dos muros, como nós vimos na semana passada, em 52 dias. Ele conclui. Essa é a primeira reforma, a reforma física. Claro que reformando os muros não é só a questão dos muros, mas ele reforma, ele traz de volta, ele restaura a identidade da nação. Ele restaura a segurança do povo, a autoestima, a proteção. Então a primeira reforma é essa física. Logo depois ele vai para uma segunda reforma, que é a reforma social. Nós vimos também na semana passada, pastor Guto, semana retrasada, o pastor Guto falando sobre a questão que a gente chamou de oposição externa e oposição interna. Quando os próprios judeus começaram a cobrar taxas abusivas dos próprios irmãos, e em Jerusalém roubando as propriedades, e aí Neemias assume como governador e promove uma reforma social, acabando com essas taxas abusivas, acabando com impostos, acabando com um monte de coisa, devolvendo propriedades para aqueles que necessitavam, fazendo uma justiça social ali. Capítulo 8 nós chegamos numa reforma, a reforma espiritual. A reforma espiritual. E por que eu estou chamando reforma? Justamente por causa dessa dia 31 que nós celebramos 506 anos da reforma protestante. Porque o que acontece aqui, Neemias ele traz de volta, Neemias retorna a centralidade das escrituras sagradas. O que nós veremos no capítulo 8, ele simplesmente lê a palavra. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Olha que interessante. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra.
Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado as festas dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festas, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Fecha os teus olhos, eu quero orar mais uma vez, e nessa oração eu vou incluir a vida da dona Janir. Dona Janir fez uma cirurgia, e está tudo bem, graças a Deus. Continuar orando pela recuperação dela, e também incluir o Gabriel. A dona Zália pediu oração, neto da dona Zália, 18 anos, câncer do intestino, vai fazer uma cirurgia. Então nós queremos colocar a vida do Gabriel, 18 anos, que descobriu esse câncer no intestino, neto da nossa querida dona Zália, e nós vamos orar por ele. Então feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos à tua palavra, nós reverenciamos a tua palavra, e queremos agora que o Senhor, através dela, fale conosco. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, ministre aos nossos corações, através dos ensinamentos que a tua palavra nos dá. Queremos colocar diante do Senhor a vida da dona Janir, te agradecer pela cirurgia e pedir pela recuperação dela, que seja muito boa, surpreenda até os médicos. Pai, que o Senhor acalme os seus familiares que estão ali cuidando dela. E queremos colocar diante do Senhor a vida do Gabriel, tão novo, que descobriu esse câncer. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, e pedimos que o Senhor, que conhece cada célula desse organismo, Pai, que o Senhor venha com cura, com restauração, e que transforme sobrenaturalmente cada célula doente em célula saudável. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor pode fazer isso. Então cura, restaura a vida desse menino. Amém e amém. Amém, queridos. Quando nós olhamos então agora o capítulo 8 de Neemias, nós vemos então que ele conclui essa restauração dos muros, e ele vai para essa leitura. E aí por isso fala que é uma restauração espiritual. Os muros se reconstruíram em 52 dias, nós olhamos na semana passada, 52 dias, mas a restauração espiritual, a reforma espiritual, um despertamento espiritual, um avivamento de uma nação demora anos, porque aí não é algo físico, não é algo exterior, mas essa restauração espiritual é algo interno, acontece lá no interior, e precisa quebrar e transformar algumas coisas lá dentro, como o nosso pecado e o nosso comportamento. É interessante, olhando para a história,
Um dos grandes influentes e avivalistas na história foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards viveu em 1700 até 1758. E tem um camarada, Dr. Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre a vida e sobre a época de Jonathan Edwards. Ele descobriu um relato de um ministro que diz assim, sobre os tempos de Jonathan Edwards. Falava assim, mas que época morta e estéril tem sido a atual lá. Mas olha quantas semelhanças temos com a nossa época. Mas que época morta e estéril tem sido a atual. As chuvas de ouro foram retidas, as influências do Espírito foram suspensas, e a consequência foi que o Evangelho não teve nenhum sucesso eminente. As conversões têm sido raras e duvidosas, poucos filhos e filhas têm nascido de Deus, e os corações dos cristãos já não são tão cheios de vida, de calor e vigor sobre as ordenanças como eram. Que esse tem sido o triste estado da religião entre nós nessa terra por muitos anos. Quando eu leio palavras como essa, eu fico pensando, será que a gente está tão distante disso? Parece que os corações dos cristãos hoje não se acendem, não são tão apaixonados pela doutrina, pela palavra, pelo certo a se fazer como nessa época. Mas qual seria o padrão bíblico de avivamento? Qual seria o padrão bíblico da verdadeira reforma? Qual seria a reforma que nós precisamos hoje? É isso que esse texto fala. Esse texto vai trazer para nós algumas características da verdadeira reforma. Mas antes de falar da verdadeira reforma, a gente precisa ver o que a verdadeira reforma não é, ou o que avivamento bíblico não é. O pastor Hernandes Dias Lopes tem um livro sobre o verdadeiro avivamento, e aí ele traz algumas características do que o verdadeiro avivamento não é. E para a gente lembrar do tema, eu vou colocar como reforma o que a verdadeira reforma não é. A verdadeira reforma não é um programa agendado pela igreja. Não tem como a gente programar a reforma, não tem como a gente programar um reavivamento. Não tem como você falar assim, então, aconteceu lá, aconteceu em tal cidade, aconteceu em tal igreja, agora é a nossa vez. Não se programa reavivamento. A palavra inclusive sobre avivar, avivamento, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, hebraico e no grego, traz a ideia de algo promovido somente por Deus. Deus é que promove avivamento. O vento do Espírito sopra onde Ele quer, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai, ninguém sabe, a gente só sente. Agora isso não significa que elimina a nossa responsabilidade, porque Deus só promove avivamento onde tem gente buscando, com sede. É aquela velha história do vento, o vento sopra onde quer, mas nós estamos às velas, e estamos sempre preparados para ir com esse vento. Se o vento sopra, você está com a vela baixa, se o vento sopra, você não está preparado, os barcos vão e o seu fica. Então nós não promovemos, nós não agendamos, mas Deus manda, e a igreja tem que estar preparada o tempo todo. O que é, ou o que não é? A verdadeira reforma não é mudança doutrinária. Tem muita gente que acha que para ter um avivamento, para ter um reavivamento, para ter uma nova reforma, tem que mudar a doutrina. Tem que sair dessa doutrina, tem que sair desse negócio, tem que mudar, porque daí sim eu vou mudar de igreja para ser avivado. Eu vou mudar de igreja porque essa igreja fala muito de doutrina, é muito estudo, isso não é avivamento. Queridos, aonde tem um avivamento, ou uma nova reforma, ou a verdadeira reforma sem doutrina, vira um castelo de cartas. Um avivamento sem doutrina vira experiência pura, emocionalismo barato. Um avivamento sem doutrina não tem alicerce. A reforma, a mesma questão de Neemias, os muros, eles só puderam reconstruir os muros em 52 dias, porque tinha uma estrutura lá antiga, porque tinha um alicerce, porque tinha alguma coisa. Reavivamento só acontece onde tinha vida antes, e agora estão dormindo, moribundos, muitas vezes como a igreja do Senhor está, onde precisa de um reavivamento. Não é porque não tinha nada, porque onde não tinha nada é evangelismo. O pessoal estava morto, e aí Deus traz vida. Agora o reavivamento é onde já tinha algo. Essa é a ideia. Já tinha algo, tem algo aí, tem vida aí, mas estão dormindo, estão zumbis. E aí o Espírito Santo precisa passar para reavivar,
para reformar, para você voltar a ser aquilo que tem um potencial aí dentro, para você parar de esquentar banco de igreja, para você parar de ficar estagnado, para você parar de ficar acomodado, e aí Deus produzir algo novo. Verdadeira reforma não é mudança doutrinária, a verdadeira reforma não é mudança litúrgica. Tem gente que acha que tem que mudar tudo então. Para ter uma verdadeira reforma, tem que mudar a liturgia. Essa igreja canta muito hino, então se canta muito hino, não tem avivamento nessa igreja. Mas se a gente é muito parado, ninguém dá uns gritos aí, ninguém sapateia, ninguém vem rodar o helicóptero aqui na frente, não é avivamento, porque avivamento tem que mudar o culto, tem que mudar. Gente, a verdadeira reforma, o verdadeiro avivamento não tem a ver com a mudança litúrgica, tem a ver com a liturgia qualquer que ela seja, mas viva em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Não que em alguns lugares vai acontecer alguma mudança, sim, o Espírito Santo muda e faz do jeito que Ele quer, mas a questão é, nós podemos cantar hinos de uma maneira viva, e nós podemos cantar canções contemporâneas de uma maneira morta. A questão é o coração. Então pensem sobre isso. Avivamento, a verdadeira reforma não é uma ênfase carismática unilateral. Tem gente que acha que a verdadeira reforma então tem que ser a questão dos dons, sinais, maravilhas, milagres. Se isso não acontece nessa igreja, então essa igreja não é avivada. Aquela igreja não é avivada, não tem nada. Eu vou lá no culto, ouço uma boa palavra, mas vou embora, mas não aconteceu nada. Eu não vi nada sobrenatural, eu não vi nada de gritaria, eu não ouvi nada disso. Nós sabemos pela própria palavra de Deus, a igreja no Novo Testamento que tinha a maior manifestação dos dons, a igreja de Corinto, era a igreja mais problemática que tinha, onde Paulo tinha que dar bronca, porque tinha divisão, porque eram carnais, porque eram crianças em Cristo, mas tinha a manifestação dos dons. A verdadeira reforma não é simplesmente uma ênfase carismática, a verdadeira reforma não é um modismo. Gente, nós não vamos entrar na modinha. É a modinha do avivamento, é a modinha do reavivamento, é a modinha da nova reforma, é a modinha, não tem. Porque tem gente que acha que é por causa da moda. Aconteceu lá, aconteceu em tal cidade, agora vai acontecer em Marília. A moda, se bem que, se a gente vai olhar hoje, que é um retorno às escrituras sagradas, isso nunca deveria sair de moda. Mas reavivamento, avivamento bíblico, a verdadeira reforma não é uma modinha, não é também uma visão dicotomizada da vida. Tem gente que busca o avivamento, que busca por uma reforma, que clama ao Senhor por mudança, porque quer experimentar mais de Deus, e acha que aquilo que ele começa a viver fora do mundo, ele começa a dividir o que é sagrado e o que é profano. O cara não encosta mais no chão, não fala mais com as pessoas. Gente, uma verdadeira reforma desce para a comunidade, uma verdadeira reforma desce e atinge a nossa sociedade. Uma igreja que está em nova reforma, verdadeira reforma, atinge o seu bairro, percebe as pessoas que estão passando necessidade ao nosso redor. A verdadeira reforma atinge os nossos familiares, atinge o condomínio do lado, porque aquilo que Deus, ou de Deus, está transbordando no meu interior, não fica que eu vou lá para o monastério, eu vou subir ao céu, não quero mais saber de nada. Tem gente que só quer viver no monte, achando que essa é a verdadeira reforma, que esse é o verdadeiro revivamento. Quando Deus nos enche, nos preenche, a plenitude vem, estamos cheios de Deus, nós somos direcionados, impulsionados, empurrados ao próximo. A verdadeira reforma é aquela que atinge a comunidade que está ao nosso lado. A verdadeira reforma não é uma campanha de evangelização. Não podemos confundir a verdadeira reforma com uma campanha de evangelização, porque, de novo, reformar é para cá onde já tinha uma estrutura, reavivar é onde já tinha vida, mas tem alguém dormindo, ou tem alguém moribundo. Evangelismo é para morto em Cristo Jesus, e Deus vai produzir vida, vai gerar vida, vai promover a fé, e Ele vai aceitar o Senhor Jesus. Mas reavivamento é onde tinha vida, e agora está estagnado. E aí precisamos pensar, como estamos como igreja? Precisamos ou não precisamos de uma nova reforma? Precisamos ou não precisamos de uma verdadeira reforma? E olhando para Neemias então, nós podemos olhar as características dessa verdadeira reforma. E a primeira característica da verdadeira reforma é que a verdadeira reforma é um retorno às escrituras sagradas.
A verdadeira reforma é um retorno às Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos e pensamos na reforma protestante, o que foi a reforma protestante, senão um retorno às Escrituras Sagradas? Um desejo de expandir as Escrituras Sagradas. Foi a primeira vez que foi traduzida as Escrituras Sagradas na linguagem do povo, porque era só em latim e ninguém entendia. Tornou acessível ao povo as Escrituras Sagradas. O que acontece em Neemias? Um retorno às Escrituras Sagradas. E quando olhamos todos os avivamentos na história da igreja, foram caracterizados por um estudo aprofundado das Escrituras Sagradas. Todos os avivamentos da história da igreja tinham essa mesma característica, tinham essa semelhança de um retorno às Escrituras Sagradas. E quando nós olhamos para o texto de Neemias, você percebe esse retorno às Escrituras Sagradas, desde a maneira que eles lidavam, ou que eles lidaram com as Escrituras Sagradas. Se você perceber, o que eu sou apaixonado por esse capítulo, é que ele é o primeiro registro de um culto público no molde que nós temos hoje. Se você olhar na Bíblia, não estou dizendo que não teve antes, mas registrado desse jeitinho do nosso. Você viu que eles construíram uma plataforma eles construíram uma plataforma de madeira para que eles ficassem um pouco mais alto, para que todo mundo pudesse ver. E quando ele abre a Bíblia, diz que todos se colocam de pé, porque todos podiam vê-la, a Bíblia, porque ela estava no lugar mais alto. O púlpito foi feito para a palavra de Deus. O púlpito foi feito para trazer a ideia para todo mundo que olhasse, que aqui é a centralidade da Bíblia, a centralidade das Escrituras Sagradas, que aqui nessa comunidade, quando nos reunimos não em torno de um pastor, não em torno de um bom orador, nos reunimos não em torno de um projeto, mas nos reunimos em torno da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, que nos conduz, que nos dirige. Por isso que o púlpito é para a palavra de Deus. Púlpito não é para pastor. Púlpito hoje em dia tem aqueles que a pessoa até incrementa. Então tem púlpito que dá para colocar o notebook, púlpito que dá para colocar o teleprompter para ele ler o retroprojetor, púlpito para botar o relógio, púlpito, a gente vai atualizando para facilitar a vida. Mas nós não podemos esquecer que o púlpito foi feito para a palavra de Deus. Púlpito foi feito para trazer a centralidade das Escrituras Sagradas na vida da igreja. Você percebe a maneira que eles reverenciam a palavra. Quando ele abre a Bíblia, todos se levantam. Quando ele abre a Bíblia, todos levantam a mão em adoração. Se você olhar o capítulo 6, ou versículo 6 do capítulo 8, diz lá: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Porque quando nós retornamos às Escrituras Sagradas, isso promove a adoração no meio do seu povo. E eles retornaram às Escrituras Sagradas, e você percebe como é esse retorno às Escrituras Sagradas, pela maneira que eles tratam a Bíblia, mas pela também disposição de coração em obedecê-la. Porque você vai ver, percebeu na leitura, que conforme eles estão estudando, eles vão estudar, eles descobrem que eles não praticavam mais as festas do jeito correto. Então eles vão e começam a praticar as festas do jeito correto. Eles querem obedecer. Eles chamam depois do culto eles chamam Esdras e falam: nós queremos estudar isso aí, nós queremos nos aprofundar, nós queremos conhecer mais. A verdadeira reforma é um retorno às Escrituras Sagradas. Talvez a pergunta que a gente deva se fazer pessoalmente, porque muita gente nem a Bíblia física traz mais, muita gente traz só o celular, você nem sabe onde está a sua Bíblia. Será que você tem lido a Bíblia durante a semana? Será que você tem priorizado isso? Será que você é apaixonado pela palavra de Deus? O quanto você tem buscado, o quanto você tem conhecido, ou desejo de conhecer a palavra de Deus? Será que precisamos ou não de uma reforma no nosso coração, dessa reforma espiritual? A segunda característica é
arrependimento e confissão de pecado. A verdadeira reforma, ela passa por arrependimento e confissão de pecado. E de novo, todos os avivamentos e reavivamentos da história da igreja também tiveram essa mesma semelhança. Todos, você olha para a história da igreja, todos os avivamentos passaram por um profundo senso de arrependimento, uma consciência de pecado. Jonathan Edwards, que falou no começo, tem um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão virou livro e tem também um pouco da história dele. Esse sermão não foi um sermão como nós temos os moldes de hoje, com toda a técnica de comunicação, eloquência, oratória, para comunicar, para explicar. Esse sermão foi lido. Jonathan Edwards começou a ler, e ao ler o seu sermão, ao ler as escrituras sagradas e explicar as escrituras sagradas, lendo, as pessoas começaram a se agarrar nas pilares da igreja, nos bancos da igreja. Tamanho era o senso de arrependimento, de confissão de pecado, achando que iam morrer a qualquer momento, porque reconheciam que eram pecadores. E o sermão é pecadores nas mãos de um Deus irado. E ali começou um avivamento, um reavivamento na igreja, que impactou uma nação. Será que nós temos a real consciência de arrependimento e confissão de pecado? Qual tem sido o nosso grau de arrependimento? Será que nós temos um arrependimento genuíno ao ponto de produzir mudança, ou apenas um remorso passageiro? Porque quando você olha no capítulo 9, dos primeiros versículos do capítulo 9, vai dizer lá: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso aqui já era sinal de humilhação e de arrependimento no Antigo Testamento. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, ou seja, disposição de obediência. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Que nós acabamos de fazer aqui no momento de confissão, o que temos feito todos os domingos aqui. Não que isso aqui é o que promove, não, é uma ideia didática para te ajudar, que nós precisamos colocar isso no culto da vida, no culto da nossa vida. Todo dia nós precisamos colocar esse hábito, esse exercício de confissão. E eu falo que o arrependimento, vou dar um spoiler aqui, quem vai no Vida Vitoriosa, na minha ministração lá eu falo sobre isso. O arrependimento tem 3 Cs, 3 palavras com C, porque às vezes a gente confunde muito o que é arrependimento, e é difícil até o nosso próprio coração reconhecer ou discernir o nosso arrependimento, porque o arrependimento são 3 Cs, e não é só 1 ou 2, tem que ser os 3. O primeiro C é contrição, porque quando a gente faz alguma coisa, você começa a chorar, ou quando você é descoberto, você começa a chorar, você fica bravo. Só que somente o choro pode ser remorso. Remorso porque descobriram quem você é, remorso porque a tua vida veio à tona, remorso porque agora vai virar de baixo cabeça, vai virar de ponta cabeça, remorso porque descobriram que você não é esse santinho que achava. A gente chora, a gente sente, mas só o choro pode ser remorso. É o primeiro C, contrição, faz parte, mas ainda não é todo. O segundo C é confissão. Confissão é quando você confessa o seu pecado, quando você concorda com Deus e diz: é verdade, eu sou o pecador, eu preciso de ajuda. Você confessa, reconhecendo diante do Senhor a sua maldade e reconhecendo a sua dependência dEle para a transformação. Mas aí vem o terceiro C, que é conversão. Arrependimento verdadeiro são os 3 C: a contrição, a confissão, mas vem a conversão. Conversão é mudança de rota, mudança de vida. Se você vai para um caminho, aí sim vem aquela passagem de produzam frutos, mas frutos de arrependimento, porque você mudou a tua história, você mudou a tua vida, você mudou o teu comportamento, você mudou. Arrependimento verdadeiro tem os 3 Cs, e a gente precisa parar e pensar sobre isso. Será que estamos dispostos a ter uma verdadeira reforma espiritual, uma verdadeira reforma no nosso interior? Porque a verdadeira reforma passa por arrependimento e confissão de pecado. Mais uma característica, olhando para Neemias 8, a verdadeira reforma é repartir com os que nada têm. Olha que interessante, porque a gente está olhando, é nesse capítulo 8 que tem aquela passagem
a alegria do Senhor é a nossa força. E eles estão dizendo justamente, esse é um dia para se alegrar, não é um dia para chorar, não é um dia para se entristecer, mas como ficar alegre se tem gente passando necessidade do meu lado? Como ficar alegre se tem gente sofrendo do meu lado e eu não faço nada? Como ficar alegre se eu não consigo ter sensibilidade de estender a minha mão, de ajudar o próximo? Então a verdadeira reforma, o verdadeiro avivamento passa por um repartir com os que nada têm. Por isso que por 2 vezes eles falam, saiam, repartam com os que nada têm. Quem não preparou nada, repartam com eles, porque avivamento sim tem um engajamento social. Nós olhamos na história e nós vemos os grandes avivalistas como John Wesley, que lutou pelas casas sociais na Inglaterra ao mesmo tempo que pregou sobre avivamento. Finney, que pregou ardorosamente contra a escravidão nos Estados Unidos e mesmo assim foi o maior avivalista do seu país. João Calvino, que atacou com veemência os juros abusivos em Genebra. João Calvino foi por 2 vezes prefeito de Genebra. João Calvino revolucionou a educação de Genebra, promoveu as universidades. Quando nós olhamos para todos os avivamentos na história, por esses caras, esses grandes homens de Deus, nós vemos que o avivamento sempre traz profunda mudança política, social, econômica e moral. O avivamento não leva a igreja à fuga. A grande reforma, a verdadeira reforma, o grande reavivamento não leva a igreja a um monastério, mas ao enfrentamento diante da nossa sociedade. Nessa reforma espiritual, nesse retorno às escrituras sagradas, a gente não se aproxima somente de Deus, mas a gente se aproxima do próximo, do necessitado. Porque o verdadeiro culto é aquele que tem ações generosas àqueles que precisam. Quando você olha para a igreja de Atos 2, um monte de gente fala, puxa, precisamos voltar à igreja primitiva. E você olha a igreja primitiva que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam àqueles que tinham necessidade. Eu não estou falando que você vai vender suas coisas, isso não acontece hoje, nós não temos nem mais apóstolos, nós não fazemos isso, mas o princípio permanece. O princípio que se tem alguém no nosso meio, irmão nosso, passando necessidade, e nós não fazemos nada, algo está errado conosco. Se tem gente aqui dentro, irmãos nossos e fora, se tem gente que passa do nosso lado, ou que nós passamos ao lado, e que nós não fazemos nada, se tem gente que foi assaltado, que apanhou, que está lá como morto, e sacerdotes e levitas passando reto, sem fazer nada, alguma coisa está errado conosco. Porque a verdadeira reforma é repartir com os que nada têm. A verdadeira reforma é voltar às práticas das boas obras. Por que eu falo voltar à prática das boas obras? Voltar à prática daquilo que o Senhor tinha mandado fazer. Porque no texto que nós lemos, eles vão estudar, eles pedem para Esdras continuar estudando, e eles percebem, diz lá no versículo 14, que eles descobriram na palavra de Deus, que eles não estavam fazendo as festas como o Senhor tinha mandado, ou seja, eles precisavam voltar a praticar aquilo que Deus tinha mandado. E aí eles chamam a turma e falam, gente, nós estamos tudo errado, nós não estamos olhando para isso do jeito correto, nós precisamos obedecer às escrituras sagradas. E eles mandam chamar não só Jerusalém, todas as cidades, vamos obedecer a palavra. E eles começam a fazer as festas como estava na palavra de Deus. E diz lá um texto que eu quis dar ênfase, que desde o tempo de Josué, filho de Num, eles não realizavam as festas assim. Agora eu quero dizer para você, sabe quanto tempo dá isso? Sabe quanto tempo eles ficaram sem realizar as festas do jeito correto? Quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Negligenciando a palavra de Deus. É isso que queremos para a nossa vida? Mas talvez é isso que estejamos fazendo. A gente não olha a palavra de Deus, a gente não estuda a palavra de Deus, a gente não se debruça na palavra de Deus, e talvez algumas práticas que ficaram no passado estão deixando de realizar. Estamos distantes da palavra de Deus. E aí eu lembro de Efésios, da carta às igrejas em Apocalipse 2, quando fala de Efésios, que fala, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a gente acha que esse negócio de primeiro amor é algo emocional, paixão, sentimento. E como que ele dá o conselho para retornar? Ele fala, lembra-te de onde caiu, te arrependa e volta a praticar as obras que fazia no início.
É isso. Porque a verdadeira reforma, o verdadeiro reavivamento é voltar a praticar as obras que você fazia no início. Então lembra-te de onde caiu. Tem nada a ver com sentimento, tem a ver com razão. Lembra-te de onde caiu, se arrependa e agora volta a fazer. Porque tem gente que falava assim: mas antigamente eu orava tanto e agora eu não oro mais. Volta a orar. Mas antigamente eu ia em vigília, agora eu não participo mais de nada. Volta em vigília. Porque antigamente eu era envolvido em ministérios, mas agora eu estou no meu canto. Volta. Porque a verdadeira reforma que precisa acontecer no nosso meio é voltar a fazer as práticas que você fazia no início. Se você está longe da palavra de Deus, se você está longe de uma vida com Deus, volta a praticar aquilo que você fazia antes. É isso. Não tem a ver com eu vou esperar sentir, eu vou esperar bater no meu coração, eu vou esperar ter choro, eu vou esperar um culto. Não, volte a praticar as obras que fazia no início. Isso é a verdadeira reforma. São características da verdadeira reforma. E eu quero concluir. Se você pegar o capítulo 9, que nós não lemos, mas o último versículo do capítulo 9, ele faz um compromisso. Eles renovam a aliança e eles assinam esse acordo. Ele diz assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Talvez é isso que nos falte, um compromisso sério com a palavra de Deus, um compromisso sério com uma verdadeira reforma, um compromisso sério com o despertamento espiritual. Quando Jesus aparece, Jesus é batizado por João Batista, escolhe e treina 12 discípulos, ascende aos céus deixando-lhes uma promessa, falando que viria o Espírito Santo, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para eles serem testemunhas. Quando isso acontece no livro de Atos, nós vemos esse reavivamento, que começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, vai para Antioquia, vai para a Síria, até os confins da terra. Depois, olhando para a história, nós vemos esse avivamento e continua. Quando nós olhamos a reforma protestante, quando nós vemos o avivamento não só na Inglaterra, mas na Nova Inglaterra, indo para os Estados Unidos, quando vemos o avivamento na América Central, América do Sul, quando vemos as histórias na África, quando vemos todas essas histórias desse grande avivamento, o Deus que prometeu, o Deus Jesus que prometeu o Espírito Santo, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E o que nos faz diferença dessas grandes histórias, o que nos faz de diferentes desses grandes homens e mulheres de Deus que promoveram avivamentos para a nação? Nada. Talvez nos falte o compromisso de assumir uma realidade, de assinar e falar: eu quero esse despertamento espiritual, eu quero estar às minhas velas, estar preparado para quando o Senhor soprar o seu vento e ir na direção para onde Ele quer, para de repente ouvir, como diz lá em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, se confessarmos, se humilharmos e confessarmos os nossos pecados e pararmos de realizar todas as nossas maldades, e o que? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem como não terminar uma mensagem como essa, pedindo para a equipe de louvor vir aqui à frente. E eu pensei, de manhã eu falei sobre isso, eu estava pensando, porque se fizer um apelo, é um apelo que todo mundo teria que se levantar, mas ao mesmo tempo não tem como não fazer um apelo, porque você precisa assumir um compromisso. Assim como no capítulo 9, no versículo 38, no último versículo, que eles assinam. Talvez não dê para a gente assinar aqui hoje, mas você precisa fazer um compromisso sério, um compromisso que saia da tua zona de conforto, um compromisso que vença talvez a tua vergonha, que vença o teu orgulho, para vir aqui à frente, sair do lugar e assumir um compromisso. Eu quero esse despertamento espiritual, eu quero essa reforma na minha vida, eu quero essa reforma espiritual no meu interior. Então eu pedi para todos se colocarem de pé, e se você
sentir o desejo, enquanto a equipe de louvor ministra essa canção, se você quiser assumir esse compromisso de um retorno às Escrituras Sagradas, se você quiser assumir esse compromisso de arrependimento e confissão de pecados, se você quiser assumir esse compromisso de repartir com os que nada têm, eu quero essa nova reforma, eu quero esse despertamento espiritual, eu quero essa reforma espiritual no meu interior, na minha vida. Saia do seu lugar e venha aqui para frente e nós vamos orar.
estava lá nesse tempo em Neemias, e que causou esse despertamento espiritual na história de Jerusalém e na nação de Israel, é o mesmo Deus que está aqui hoje na rua 4 de abril 551, tocando os nossos corações, mexendo com o nosso interior, tirando-nos do nosso comodismo, da nossa estagnação espiritual, vai mexendo conosco. É isso que nós desejamos, Pai, é isso que nós oramos, que essa nova reforma, que essa nova reconstrução que temos olhado tanto para Neemias, que não seja só uma reconstrução física, estrutural, de planejamento, mas que seja uma reconstrução espiritual, da nossa devoção ao Senhor, da nossa paixão pelo Senhor, da nossa paixão pela Tua Palavra, da nossa paixão por almas perdidas, da nossa paixão pelo aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, produz em nós essa verdadeira reforma. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, e para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Pode ficar aqui no seu lugar, irmão. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.